Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é a parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira começou a 36ª rodada em São Januário. O Vasco perdeu em casa, de virada para o Corinthians por 4-2. Vasco na frente, Puma Rodrigues, 3 minutos de partida, 1-0 para o Vasco. Aí o Ângelo Romero empatou para o Corinthians. Na sequência, Vegete fez 2-1 para o Vasco. No primeiro tempo ainda, Romero 2-2. Na segunda etapa, a gurizada do Corinthians resolveu o jogo. Primeiro com o Moscardo, que fez o 3-2, e o Giovani, que fez o 4-2, fechando, portanto, o placar em São Januário. Vasco não vence agora há 3 partidas. Vasco, atenção, torcida vascaína. Nesta quarta-feira, em Salvador, na Fonte Nova, 8 da noite, tem Bahia e São Paulo. Se o Bahia vencer o São Paulo, o Vasco da Gama pode ser rebaixado matematicamente na próxima rodada. Porque na próxima rodada, próximo domingo, o Vasco joga na Arena, em Porto Alegre, contra a equipe do Grêmio. E o Coringão foi a 47 pontos, praticamente se livrando aí do rebaixamento. O que mudou na projeção nesse momento? Com a derrota do Vasco para o Corinthians. Mudou alguma coisa? Vai me perguntar. Agora, para quem está dentro ou para quem está fora do Z4, a projeção é a mesma na tela. 46 pontos. 46 pontos para escapar do rebaixamento. Nesse momento, por pontos, o Vasco é o primeiro clube fora do Z4. É o 16º. E o Bahia abre a zona de rebaixamento. Mas por aproveitamento, nesse momento, o Vasco da Gama ingressou na zona de rebaixamento e o Bahia está fora. Então, por pontos, o Vasco é 16º. Por aproveitamento, o Bahia é 16º. Tanto é que, quando a bola rolar em Salvador, nesta quarta-feira, 8 da noite, com empate em 0-0, o Bahia vai ultrapassar o Vasco da Gama. Por falar em Bahia e São Paulo, na tela, as odds da KTO. Para Bahia e São Paulo, vitória do Bahia pagando R$ 2,08. O empate R$ 3,20 e a vitória do São Paulo R$ 3,80. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o primeiro depósito e use o código promocional Paulinho. Vamos nessa! Coringão venceu, foi a 11ª posição, tem 47 pontos na tabela. Pela projeção de momento, atenção, é projeção, Corinthians, São Paulo e Cuiabá estão livres do rebaixamento pela projeção. A projeção indica 46 para escapar. O Inter está na posição limite, com a pontuação limite para escapar do rebaixamento. Por que eu falo isso, projeção? Porque na aritmética, matematicamente falando, um time hoje pode cair ainda com 50 pontos. Então, matematicamente, Cuiabá com 48, São Paulo 47, Corinthians 47 e Inter 46 ainda não escaparam do rebaixamento. Vasco da Gama é 16º, tem 42. O Bahia abre, no momento, por pontos, o Z4 com 41. Quando a bola rolar em Salvador para Bahia e São Paulo, com empate 0-0, o Bahia vai a 42 pontos, 11 vitórias, vai passar o Vasco pelo saldo de gols. Porque o Vasco tem saldo negativo 10 e o Bahia tem saldo negativo 4. Rodada 7 da noite dessa quarta-feira, Santos e Fluminense. 7h30 tem Flamengo e Atlético Mineiro. 8 horas, 2 jogos. Cuiabá e Inter, Bahia e São Paulo. 9h30 mais 2 partidas. Tem Curitiba e Botafogo, tem Palmeiras e América. Nessa quarta-feira, jogos da parte de cima e também da parte de baixo da tabela. Quinta-feira, 7 da noite, em Porto Alegre, tem Grêmio e Goiás. Às 8 em BH, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. E às 8h30, o encerramento desta 36ª rodada, que é a 17ª do retorno com Bragantino e Fortaleza. Nesse momento, então, 46 pontos para escapar do rebaixamento. Não importa se está dentro ou fora da zona de rebaixamento. O que pode acontecer na rodada? O balizador é o Bahia. Bahia vai definir a projeção a partir de amanhã. Nesse momento, 46-46. Beleza? Se o Bahia vencer o São Paulo, desde que o Santos não perca para o Fluminense, vai subir de novo. Para 47 para quem está dentro, vai ser o Vasco da Gama, e 46 para quem está fora, entre eles vai ser o Bahia. Se o Bahia vencer e o Santos perder para o Fluminense, fica 46-46, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. Se o Bahia empatar com o São Paulo, aí teremos o seguinte, aí não importando o jogo do Santos, se o Bahia empatar com o São Paulo, fica 46-46, para quem está dentro e para quem está fora.
E finalmente, se o Bahia perder para o São Paulo, não importando o jogo do Santos aqui, ó, fica 46 para quem está dentro do Z4, 45 para quem está fora. Então amanhã, nessa quarta-feira, se o Bahia não vencer o São Paulo, atenção, não vencer o São Paulo, se perder para o São Paulo, se o Bahia perder para o São Paulo, a exigência para quem está fora do Z4 vai cair para 45. No momento é 46, pode cair para 45. Entenderam? Então essa questão é importante aí para Bahia e São Paulo. Zona de rebaixamento. Na tabela, por pontos, um dos dois vai fechar a rodada no Z4, ou o Bahia ou o Vasco da Gama. Se o Bahia vencer ou empatar, sai do Z4. Se o Bahia perder para o São Paulo, ele vai permanecer no Z4. Por quê? Porque ele tem 41 pontos. O Vasco já tem 42. Então a única questão para o Vasco permanecer fora do Z4, terminar a rodada fora do Z4, é se o Bahia for derrotado pelo São Paulo. Porque se o Bahia pelo menos empatar com o São Paulo, o Vasco dorme a quarta-feira, dorme a rodada na zona de rebaixamento. Tá certo? Próximos jogos de Corinthians e Vasco, pessoal. Coringão tem agora, na próxima rodada em casa, o Inter. Depois, visita o Curitiba na capital paranaense na última rodada. No primeiro turno, Corinthians empatou com o Inter e venceu o Curitiba, fez 4 pontos. Vasco tem Grêmio na Arena, em Porto Alegre, na próxima rodada. E depois, na última rodada, em São Januário, recebe o Bragantino. No primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Ganhou do Grêmio, empatou com a equipe do Bragantino. Vasco tem 42 pontos na tabela. Repito, atenção torcida vascaína. Se o Bahia vencer o São Paulo, se o Bahia vencer o São Paulo, vai a 44 pontos. Aí o Vasco poderá ser matematicamente rebaixado nessa rodada, na próxima rodada, né? Quando pegar o Grêmio. Por quê? O Vasco tem 42. Digamos que perca para o Grêmio. No máximo, vencendo o Bragantino, vai chegar a 45 e 12. Fortaleza tem 45 e 12. Fortaleza empatar um dos dois jogos, o Vasco não alcança mais o Fortaleza. O Cruzeiro tem 44 e 11. Se o Cruzeiro fizer 2 empates ou uma vitória nessa rodada agora, o Vasco já não alcança mais o Cruzeiro. Se o Santos vencer, por exemplo, o Fluminense nessa rodada, ou, por exemplo, vencer na outra rodada, o Vasco já não alcança também mais o Santos. O mesmo acontece com o Bahia. Se o Bahia vencer, vai a 44. Se fizer mais uma vitória na próxima rodada e o Vasco perder para o Grêmio, então o Vasco poderá ser rebaixado na próxima rodada. Então, matematicamente falando, o Vasco só poderá, não é que será, só poderá ser rebaixado na próxima rodada se o Bahia vencer o São Paulo. Se o Bahia não vencer o São Paulo, na próxima rodada o Vasco não poderá ser rebaixado, mesmo perdendo para o Grêmio. É claro que o torcedor do Vasco vai secar o Bahia, e o Bahia, obviamente, vai torcer para o seu time para deixar o Vasco na zona de rebaixamento. É isso aí. Foi.